Eu conversava com o reverendo há pouco tempo que já faz um bom tempo assim que nós vimos culto no domingo de noite e inicialmente quando ficou decidido o pessoal falou, bom, você vai ficar bem nervoso e tal. Não, na verdade fica nervoso todo sermão de sábado, né? E eu imaginei, bom, vai ser a mesma coisa, é um tremor que dá todas as vezes, você meio que acostuma com ele, a falar com as pernas bambas, por causa da singularidade e da responsabilidade do momento. Muito mais do que, de repente, expor a nós mesmos, a nossa pessoa, é a singularidade do momento. E isso faz com que, eu acredito que seja a experiência do reverendo, acaba o sermão de domingo, no meu caso é de sábado, e aí você já tem um grande pepino. O que eu vou falar no sábado que vem? A gente consegue até pensar em algumas ideias, mas a dificuldade é pensar no que Deus quer que a gente traga para a igreja. E o pessoal conhece, muito longe de ser místico, pelo contrário, a minha fé, a concepção que eu tenho aprendido no estudo das Escrituras sobre a fé cristã, ela está muito longe de ser mística. Por que eu estou falando isso? Porque, particularmente, quando eu vou pensar no sermão, esse é o único momento que eu sei de uma parte mística da minha fé. Explico. Eu espero uma espécie de uma epifania, assim, de um momento, assim, eu fico pensando, o que eu faço? Aí eu começo a pensar nos assuntos, começo a pensar nos problemas. De repente, alguma coisa, assim, um assunto me chama muita atenção e eu não consigo fugir dele. Esse é o assunto. E eu tenho acreditado que esse tipo de experiência significa justamente o que Deus quer trazer aí. Eu estou falando isso porque, quando eu pensei no assunto dessa semana, eu tinha que entregar algumas coisas para os meninos da liturgia na segunda-feira. E eu já estava orando e eu não conseguia pensar num sermão completo, numa ideia completa. E aí eu pensei numa ideia na segunda, mas eu falei, poxa, mas essa ideia é tão difícil. E eu tentei pensar em muitas outras, e o pessoal, tem já para a gente preparar uma música de acordo com o sermão. Eu não conseguia pensar, e aí eu falei, tem que ser aquele mesmo e tal. Por que eu estou falando? Abra uma Bíblia comigo em Eclesiastes, capítulo 11. É por causa disso. É Eclesiastes, e Eclesiastes é um texto muito difícil, já foi muito mal interpretado, há várias interpretações clássicas, equivocadamente clássicas, até mesmo, eu vou dar os versos para mim, enquanto falo no capítulo 11. Até mesmo Spurgeon, por exemplo, nas exposições dele em Eclesiastes, fala um monte de besteiras hoje reconhecidas. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, falou besteira ao expor Eclesiastes. Isso coloca a gente numa situação muito ruim, porque, bom, quem sou eu para pregar Eclesiastes de maneira adequada? É claro que nós aprendemos até mesmo com os erros dos nossos grandes irmãos. E, por isso, a dificuldade, vocês vão ver, em trabalhar Eclesiastes. Eu estou anunciando que é, portanto, uma reflexão difícil, e por isso eu vou pedir a paciência e muita atenção para o que a gente vai refletir. Começa no verso 8. Eu vou ler e os irmãos sigam com os olhos. Eclesiastes capítulo 11, verso 8. Eu pensei mais um monte de coisa para falar de introdução, mas já gastei tempo demais falando sobre essas peculiaridades. Vamos ao texto. Verso 8 diz assim: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas, que serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, de todas essas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos que nos vai girar. Não tenho neles prazer. Bom, Eclesiastes é um texto difícil, por quê?
Se você tiver assim, eu estou tão mal hoje, eu precisava de uma palavra de Deus, alguma coisa que Deus trouxesse para me consolar, ou eu preciso de alguma orientação para algum problema que você está passando, alguma decisão que você tem que tomar, aí, inadvertidamente, você pega e abre em Eclesiastes a esmo. E aí tem passagens aqui estranhíssimas em Eclesiastes. Quem lê o livro de Eclesiastes, a princípio, e essa é uma interpretação já equivocada, mas a gente tem uma impressão em várias porções de Eclesiastes que é um texto pessimista, um texto de alguém que desistiu da vida. Quem escreveu isso aqui, aparentemente, estava em depressão, desistiu da vida. Porque você pergunta assim, ele está investigando justamente o sentido da vida, como ser feliz e coisas nesse sentido. E aí você fala, talvez seria se a gente tivesse uma família. Ele fala, não, isso é vaidade. Vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Talvez nas artes, talvez no amor, talvez... Não, tudo isso é considerado para ele como vaidade. Dinheiro, não. Isso vai ser péssimo, não vai conseguir, você vai se frustrar. Aí você pergunta, quem é você para falar dessas coisas? Eu sou quem experimentou tudo isso. Talvez mais do que a maioria dos homens que vão viver na Terra. Ele teve riquezas, toda a arte que existia na época, ele teve acesso, todas as formas de deleitar o coração, ele teve acesso. Entretanto, ele fala, aqui já muito tardio, um discurso muito tardio, ele dizendo, isso é vaidade, isso é ilusão, isso não faz sentido. Esse tipo de perspectiva, ao olhar várias porções de Eclesiastes, fez com que os próprios judeus discutissem a canonicidade de Eclesiastes. Alguns se depararam com alguns versos e disseram, será que esse verso, se esse texto é sagrado? Será que ele vem de Deus? Né? E parece um texto de um existencialista ateu. Quem já leu, por exemplo, alguns filósofos ateístas como Jean-Paul Sartre, Albert Camus, poxa, parece que eles redigiram esse texto, de tão pessimista, de alguém tão amargurado com a vida. É claro que, como eu antecipei, até mesmo para acalmar alguns irmãos com os olhos atalados, olhando para mim, é claro que essa é uma interpretação equivocada de Eclesiastes. E hoje o objetivo é justamente mostrar em uma pequena porção o que é que o autor de Eclesiastes quer dizer com tudo isso. O que o autor de Eclesiastes quer dizer com todo esse pessimismo. É claro que a porção que a gente leu não tem nada a ver com isso que eu falei. Ela parece não trazer esse tipo de peso da vida, de amargura da vida. E entender essa passagem, o mesmo raciocínio que a gente vai usar para entendê-la, deve ser usado para entender as outras porções de Eclesiastes. Então, o exercício que a gente vai fazer aqui, você deve depois, ao tentar ler outras porções de Eclesiastes, fazê-lo também. Tudo isso vai ficar claro, espero, até a gente concluir o sermão. Eu observei que aqui eu vou apresentar, pelo menos, dois paradoxos, ou dois contrastes que o sábio diz. Ele vai contrastar e vai colocar duas coisas antagônicas duas vezes, e a gente vai ver o que ele quer decifrar. Eu só estou tentando dar uma estrutura para o texto para a gente conseguir entender ele bem. Vamos voltar para o texto de novo. Verso 8. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Que ele se regozije aqui é a perspectiva. Em todos os anos que você for viver, durante todo o tempo que você for viver, é necessário, é bom que você esteja feliz e alegre. Ok, aparece aqui o discurso do Eclesiastes pessimista. Aqui, e é interessante a gente, depois de estudar Eclesiastes, olhar para esses versos. Aí ele fala, fiquem felizes. Né? E isso parece uma ordem estranha. Aparentemente fiquem felizes, espero que vocês sejam felizes por toda a sua vida. Segue-se. Contudo, deve se lembrar de que há dias de trevas, porque serão muitos. É claro que o autor, essa não é uma visão ingênua da vida. Embora ele esteja fazendo uma espécie de apelo ao regozijo da vida, ele reconhece que a vida tem muitas mazelas, muitas vicissitudes, muitas vagas procelosas. Né? A gente tem um hino que fala se da vida as vagas procelosas. Eu fiquei um tempo até entender o que significava, era isso, né? São momentos difíceis na vida e tal. O autor não é ingênuo de pintar uma vida muito bonita e falar, olha, fique feliz sempre. Então, ele fala, olha,
busque a felicidade e tal. Mas se lembre, nesse primeiro paradoxo a gente vai observar, se lembre de que a vida tem momentos ruins. E é importante se lembrar justamente para se preparar, saber lidar com esses momentos ruins. Saiba disso. Fique feliz, busque a felicidade, mas saiba que há momentos ruins na vida. Vamos seguir. Aqui é legal, esse aqui eu acho interessante, essa informação. Todo mundo conhece aquela, pelo menos já deve ter ouvido falar, de uma expressão ficou famosa no barroco, inclusive no barroco brasileiro, que é o carpe diem, né? Aproveite a vida e tudo mais. É estranho o nosso barroco popularizar uma parte da filosofia barroca. Porque na filosofia barroca, ela estava tentando fazer um contraste entre aproveitar a vida e a outra expressão que complementa essa chama memento mori. Aproveite a vida, mas lembre-se que você vai morrer. Aproveite a vida, mas lembre-se que você é mortal. Isso é esquecido. O nosso barroco festivo talvez provocou para a gente só a ideia carnavalesca de aproveite a vida. Mas essa aqui esse é um texto que parece estar nos dando esse tipo de reflexão. Bom, aproveite a vida, mas lembre-se que você é mortal. Lembre-se que coisas ruins vão acontecer com você. Para quem estiver interessado, um filósofo cristão que eu recomendo, que expõe isso de maneira genial, é um filósofo chamado Blaise Pascal. Bom, vamos seguir o segundo paradoxo. Alegra-te, jovem, na tua juventude e recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. Ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Bom, parando de novo. Jovens, a pertinência é porque é o dia da mocidade presbiteriana, que se falar isso no começo, mas é tudo óbvio, né? Jovens, o que a Bíblia ensina para a gente? Olha, eu converso com alguns amigos meus de faculdade e a ideia que eles têm é que a Bíblia fala assim para os jovens, vivam chorando e se chicoteando, né? E a vida cristã é concebida pelo ímpio como uma vida completamente triste, amargurada, quando não como de idiota. Então ele vai pensar, olha, jovem, o sábio fala, jovem, a Escritura, Deus fala para ele, jovem, busquem alegria para o seu coração, sejam alegres, regozijem-se. As expressões aqui, como essa de recreio o teu coração de velocidade, ande pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos, é outra expressão de hebraísmo para busque os seus sonhos. O reconhecimento aqui, o que está sendo dito é que a juventude, de fato, via de regra, é um momento de sonhos e momento que podem ser muito deleitosos, né, muito felizes, muito alegres, dos quais nós podemos levar para a velhice lembranças muito boas. E essa é a expectativa sim, que Deus tem. Via de regra, a não ser que haja um caso especial em Deus trabalhando na sua vida para alguma coisa muito grande, espera-se que você, ou essa é a ordem, isso aqui é uma coisa que faz um pouco estranho, a ordem é, bom, sejam felizes, alegrem-se. Jovens, alegrem-se. E aí ele fala o seguinte, sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá contas. A impressão que dá a essa altura é o seguinte, ele está falando, busca, faz tudo que você quiser e tal, mas aí ele pega e corta o barato. Ele pega e fala assim, não, mas Deus está vendo e tal. De fato, muitos de nós às vezes compreendem ou concebem a ideia de Deus está vendo, ou essa parte do verso aqui, como se Deus estivesse freando o nosso deleite. Ou seja, façam tudo o que vocês quiserem, sejam muito felizes, mas Deus está vendo. Ou seja, se Deus está vendo, parece que entrou ali para obstruir a felicidade máxima que a gente alcançar. Sejam muito felizes, jovens, mas Deus está vendo. Essa adversativa, porém, Deus está vendo e tal, por que ela está aqui? Né? Porque como é possível que Deus queira a máxima felicidade para nós e ao mesmo tempo Ele nos obstrua com um Deus santo, justo, irado contra o pecado, olhando para nós e falando, Deus está vendo. Deus está vendo. Sejam felizes. Aí você fala, ok, eu quero que então felicidade, eu vou fazer tudo o que eu quero, que a Bíblia está mandando, e fala, mas Deus está vendo. Então, a interpretação comum e até piedosa é de reclame a santidade. Deus está vendo, então Deus está ali falando para você fazer algumas coisas porque Ele não gosta. Então. Essa visão não está errada, só que ela não compreende toda a ideia do Deus está vendo aqui. É o que a gente vai tentar analisar em diante. Eu quero deixar claro
que a gente precisa de interpretar as coisas aqui, interpretar os pontos que já foram estabelecidos. Um ponto inegável sejam felizes, regozijem-se em todos os momentos da sua vida, mas haverão dias maus e Deus está vendo. É isso que foi estabelecido aqui. Mas você pensa, bom, será que então ele quer dizer, ele está levando a sério mesmo essa ideia de ser feliz? Já que ele colocou essa adversativa tão chata de que Deus está vendo, aí ele pega no verso 10 e reforça, ele quer que você seja feliz mesmo. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Afasta do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Isso é para tirar qualquer dúvida. Ele falou, sejam felizes, mas Deus está vendo. Então, não sei se ele quer que eu seja feliz, não. Sim, remova o desgosto do teu coração. Remova o desgosto do teu coração e a dor do teu corpo. Porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Esse aqui é uma porção difícil do texto, porque ela não parece encaixar com outras partes. A ideia aqui é a seguinte, essa palavra para vaidade, eu não tenho no hebraico, na verdade o hebraico é péssimo, então se eu pronunciar errado o hebraico, é rabel ou rebel. Esse é um termo que literalmente significa neblina, ar, sopro. Quando está falando todas as vezes que tudo é vaidade, ele está falando tudo é neblina, tudo é sopro, tudo se dissipa, tudo se desfaz no ar. Essa é a ideia, nada é concreto, nada a gente pode manter o ar, a ideia dele se dissipar e a gente já perde ele. Tudo é efêmero e fugaz. A ideia aqui, na verdade, não é esse discurso da fugacidade da vida, ele está falando particularmente da fugacidade da juventude. Ou, em outras traduções, inclusive, ela fala assim, olha, a juventude passa. Né? Então ele fala, olha, a ideia aqui que ele está falando, ele está dando uma ênfase muito grande, e a essa altura, quando eu estudava o texto, eu já estava assim, meu Deus, como assim? Né? Ele está falando assim, ele está reforçando, olha, afasta a dor do seu coração e a ansiedade, e o desgosto e tal, e eu quero, por quê? Porque a juventude é como uma neblina, ela é curta, a juventude passa, e é bom que você seja feliz na sua juventude. Até então, o que a gente dá para colher de raciocínio aqui é que ele está levando muito a sério a ideia de que você seja feliz. Entretanto, os elementos de que ele diz para você seja feliz são ainda um pouco confusos juntar tudo isso aqui e fazer um discurso coerente. A gente tem, e eu recapitulo mais uma vez, quer que vocês sejam felizes em todos os momentos da sua vida, mas haverão dias ruins. Jovens, deleite-se, busque os seus sonhos, busque alcançar os seus sonhos, viva, afaste a dor do seu coração. A juventude é muito passageira, mas Deus está vendo. Bom, a ideia é que ele quer que nós, de fato, levemos a sério a ideia de que sejamos felizes. Aí ele volta, o movimento argumentativo aqui, ele vai nessa espiral. Ele vai e volta, ele fala, dá uma argumentação, e aí parece que ele vai seguir, ele volta para ilustrar o mesmo ponto que ele já trabalhou. Esse lembra-te do teu Criador, nos dias da tua mocidade, é o lado de lá do paradoxo. Ou seja, alegre-se, mas, e aí esse mas é o que ele vai explicar agora. Lembre-se que Deus te pedirá contas, haverão dias maus, ele vai explicar essas coisas agora. Ele diz assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. O que se segue agora é uma descrição de tirar o fôlego sobre as perdas do deleite da juventude. Pelo menos para nós, é de tirar o fôlego. E é claro que a descrição é cada vez de uma pessoa mais senil, de uma pessoa mais idosa, e que vai passando por mais dificuldades. E, infelizmente, a nossa versão, revista e atualizada, a qual eu defendo veementemente, no Missão Testemunho, ela é muito difícil de compreender. Então, eu separei a NVI, a versão da NVI, que ela é mais palatável, ela é mais fácil de entender. Eu vou ler e vocês ouçam. São os versos 2 ao verso 7. Mas eu vou ler na versão, nova versão internacional. Diz assim,
antes que escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e a nuvem e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremem e os homens fortes caminharem encurvados. Tremerem, e os homens fortes caminharem encurvados. Quando pararem os moedores por serem poucos, moedores os dentes, são os dentes. Por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem passar. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem. Quando o barulho das aves não fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas. Quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno. E os pranteadores vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele. Antes que se rompa o cordão de prata ou se quebre a taça de ouro. Antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus. A descrição é, antes que os deleites dos olhos, você vai perder. A visão sua vai ficar prejudicada cada vez mais. Antes que isso aconteça, lembre-se do seu Criador. Você vai ouvir ser despertado pelo canto dos pássaros. Ou seja, você vai acordar muito cedo. Só que aquelas nuances musicais que você ouvia e conseguia perceber, já são difíceis agora de perceber. Seus braços estarão fracos. Caminhar mesmo será um perigo. Caminhar na rua será um perigo. E andar nas alturas, e não de jeito nenhum, né? Com medo de cair, tudo isso fará parte de você. E aí ele faz toda essa descrição assim, muito, muito impressionante. E ele fala, lembre do seu Criador, antes disso tudo acontecer. E aqui eu tive mais uma reviravolta do pensamento. Assim. Por quê? Porque algumas pessoas concebem a nossa vida cristã, a nossa entrega para Cristo, como um momento de, depois que você fez tudo que tinha de prazeroso na vida, depois que você fez tudo de ruim. Existe uma expressão que eu não sei se os irmãos conhecem, que é aposentadoria de malandro. A gente falava assim, é o cara que fala assim, olha, vai fazer um monte de besteira, vai transar com todo mundo, vai usar droga, vai bater nos outros, aí depois que ele já não puder mais fazer nada disso, aí ele vai virar crente. Não que as pessoas que se convertam quando idosas sejam falsas de conversão, mas o sábio, ele diz algo que confronta completamente essa ideia. Ele diz, busquem o Criador quando vocês forem jovens. Vamos recapitular o raciocínio e tentar colocar essa nova informação no raciocínio que a gente já vem montando. Sejam alegres e felizes em todos os dias da sua vida. Mas haverão dias maus. Jovens, regozijem-se. Vivam muito bem, usem os seus sonhos. Isso é legal, façam isso mesmo, afastem a dor do seu coração. Mas Deus está vendo. Lembre-se do seu Criador. Quando você for jovem, quando você tiver disposição para se alegrar. Bom, é claro que o sábio é sábio. Ele não está falando isso aqui, ele não entrou em parafuso, ele não montou esses versos assim a esmo. Ele está querendo dizer, não sei se foi percebido até então, que a vida que se lembra do Criador é a vida feliz. A vida que se lembra de que Deus está te vendo é a vida feliz. É a vida feliz. Bom, existem várias formas de explicar isso e eu fiquei tentando pensar nas formas mais rápidas que a gente tem para conseguir entender essa ideia. Uma delas, que é muito fácil, muito rápido de comentar, e não é a principal que eu vou fazer, mas vale a pena só para... ela é bem curta. O próprio sábio vai dizer em Provérbios assim que existem caminhos que parecem caminhos bons, mas na verdade são caminhos de morte. São caminhos de morte. Os caminhos corretos a serem traçados, por toda a literatura sapiencial, por tudo que ele escreveu, tema a Deus, você terá sabedoria para guiar sua vida por caminhos deleitosos e verdadeiramente bons. Alguns caminhos que parecem ótimos e excelentes para o seu coração podem ser ruins. Ou seja, ele está dizendo, siga o seu coração. Só que lembre que o seu coração é corrompido. Quando você buscar sonhar, tente moldar os seus sonhos com um toque de realidade. Um toque de realidade de lembrar-se que a vida tem problemas,
E o toque de realidade lembrar que o caminho que de fato traz alegria para o coração é o caminho que o Senhor prescreve. Que o Senhor prescreve. Essa é um prisma, uma tentativa de juntar tudo isso que a gente está trabalhando aqui. Mas eu vou fazer isso de uma outra forma. Vamos ler o texto de Eclesiastes, capítulo 3, verso 11. Olha, eu vou ler a primeira parte. Tudo fez Deus formou no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Tudo fez Deus formou no seu devido tempo e colocou a eternidade no coração do homem. Fique com essa informação no bolso e a gente vai voltar para o capítulo 12. Verso 8. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Para quem vai ler a primeira vez Eclesiastes, ou para quem leu há muito tempo e vai se lembrar, esse é um discurso repetido muitas vezes em Eclesiastes. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Como eu disse, ele é dito após alguma consideração sobre algum aspecto da vida humana. Todos eles. Ele fala, olha, tal parte da vida humana, isso é deleitoso. Aí ele fala, olha mesmo, isso é legal. Tal. Depois ele pega e diz, isso aí, infelizmente, não vai trazer deleite ao seu coração. Aqui ele finaliza essa exposição. Aqui é bem depois ele falar, você vai perder os prazeres dos sentidos até que você vai morrer. Lembre-se, o Criador antes disso. Ele tem vaidade, tudo é vaidade. O exercício que eu falei no começo de interpretação que a gente tem que fazer com Eclesiastes, e essa foi a resolução dos judeus para entender que esse livro de fato havia sido dado por Deus, é o seguinte, verso 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Eu não sei se a essa altura vocês perceberam o link com a primeira reflexão, aqueles dois primeiros paradoxos. Esses versos 13 e 14 é a chave, a gente chama de uma chave exegética para interpretar todo Eclesiastes. Em suma, deixa eu antecipar isso para ficar mais claro. Eclesiastes é um sermão completo. Eclesiastes, compreendido longe dessa conclusão, você atinge justamente o objetivo contrário. O autor está dizendo o seguinte, olha, a vida humana, sem Deus, não presta. A vida humana sem Deus não faz sentido. A vida humana sem Deus não deleita o coração naquilo que o coração mais anseia. E ele fala, bom, a suma do que eu quis dizer, com tudo, é teme a Deus, obedeça seus mandamentos, e porque Deus vai trazer juízo sobre todas as coisas. Agora, se a gente lembrar no capítulo 11, ele diz o seguinte, deixa eu lembrar. No verso 9, vou ler de novo. Alegre-te, jovem, na tua juventude, recreia o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que todas essas coisas Deus pedirá conta. Por que eu estou lendo esse verso? Se a gente olhar, a segunda parte não é muito diferente dessa conclusão aqui. A segunda parte ele fala, alegre-te, jovem, Deus vai pedir conta. Aqui ele fala, obedeça a Deus e tema a Deus, e Deus vai pedir conta de todas as coisas. A ideia que o homem, é a seguinte, quando ele está falando de jovem, alegre-se, jovem, tudo isso que ele dá, todos esses conselhos que ele moveu até agora, podem ser sumarizados na ideia de que nós devemos temer a Deus e que devemos obedecer aos seus mandamentos. Em outras palavras, o pregador quer dizer que, não sei se vocês perceberam, a gente chama de proposições intercambiáveis, ou nome feito de lógica, que é o seguinte, eles estão com o mesmo valor. Por que eu percebo que é o mesmo valor? Porque a segunda parte do paradoxo é igual. Ou seja, a parte de Deus vai trazer contas e tal, é a mesma na segunda parte. A primeira parte muda. Só que como ele está dando o mesmo conselho, ou como essa interpretação final interpreta todo o texto, a gente tem que recorrer a ela para entender o que ele está querendo dizer com alegre-se jovem, mas Deus está vendo. Alegre-se jovem, mas haverão dias maus. Ele quer dizer,
tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial ao homem. Em outras palavras, e isso aqui eu vou explicar aqui no meu último argumento, é que temer a Deus e obedecê-lo é o princípio de felicidade, é o princípio de alegria que ele está falando. Como? Né? Como isso pode ser possível? Esse é o meu último momento para explicar o seguinte, porque, como eu disse, a gente ainda tem que entender, nós como cristãos, nós estamos acostumados a falar esse discurso. Não, obedecer a Deus é bom demais. Só que no fundo, às vezes, você fala assim, poxa, mas, né, eu queria cometer esse aqui de pecado e Deus está falando que não, e parece que é bom, né? E como que Deus está falando que isso é ruim e tudo mais? E no final das contas, ele nem está falando de uma alegriazinha, de um momento alegre, ele está falando de felicidade, de estado permanente de contentamento da alma. Como alcançar isso? Esse é o grande segredo de toda discussão de Eclesiastes. Como alcançar isso? Ele está falando, temendo a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Bom, como isso é possível? Temer a Deus e obedecer os seus mandamentos significa alegria? Bom, se você compreender o que é temor a Deus e obediência aos mandamentos, sim. Porque, primeiramente, é Deus quem nos criou e Deus que sabe o que é bom para nós. Às vezes, nós agimos como crianças que julgam ter plena ciência e sabedoria do que é bom para elas, e aí ela quer brincar com um escorpião, porque vai ser muito divertido. E o pai fala, não vai. E aí ela, poxa, ele não me ama, né? Ele não gosta de mim e tudo mais e tal. Bom, a nossa grande sabedoria, por mais estudiosos que sejamos, é ridícula. É ridícula. Nós somos muito finitos. E, aliás, esse é um tema também de Eclesiastes. Por algumas vezes, a partir do capítulo 6, ele começa a depreciar a sabedoria humana. Bom, aí eu quero explicar só o seguinte. A resposta para tudo isso está no primeiro mandamento. Nós ficamos 8 aulas de escola dominical expondo o primeiro mandamento. É claro que eu não vou fazer algo dessa extensão aqui. Mas uma noção muito básica é possível, pelo menos para fechar toda essa bagunça que eu levantei. Né? Porque depois de colocar tudo isso e questionar algumas dos nossos clichês e algumas das nossas convicções, e não fechar seria muito irresponsável. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que já está tarde. Mas eu preciso que vocês percebam a necessidade de a gente concluir esse raciocínio. Então, dá aquela respirada, aquela energia para a prorrogação, e a gente vai encerrar esse ponto. O primeiro mandamento diz, em Êxodo, capítulo 20, verso 3, não terá outros deuses diante de mim. Bom, aparentemente, à primeira vista, não parece ter muita coisa, só você não adorar um outro Deus. Adora só o Deus cristão, está tudo bem. Só que é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. A forma que o mandamento assume é preciso ser interpretada. Qual princípio está por trás disso? A ideia aqui é, por exemplo, não terás outro Deus diante de mim, positivamente pode ser interpretado como tenha somente a mim como Deus. Mas ele é Deus, como assim ter Deus como Deus? Porque Deus aqui está sendo meio que adjetivo. Ter Deus como Deus é ter o ser de Deus e atribuir a Ele as coisas que só pertencem a Ele. Bom, um exemplo básico disso. Quando você acredita que você está sendo protegido, no final das contas, você não vai ser assaltado, ou nada de ruim vai acontecer com você por causa do muro bacana que você construiu na sua casa, cerca elétrica, por causa de um vigia que passa na rua, por causa de qualquer outra coisa que não Deus ulteriormente, você cometeu o que a gente chama de idolatria. Você atribuiu a sua segurança, que no final das contas é de Deus que confere segurança para você, a outra coisa que não seja Deus. Isso não quer dizer que Deus não use meios. Isso não quer dizer que você fala assim, eu só Deus que vai me proteger e eu vou ficar muito aberto. Então, não é essa a ideia. Você vai fazer o que está à sua disposição para fazer. Mas você tem que entender que em vão vigia a sentinela se o Senhor de Israel não guardar. Né? Ou seja, não importa se você tem a melhor de todas as seguranças, se Deus, na sua infinita providência, sabedoria, cuidado e amor por você, não
tornar efetivo esses meios, é possível você ser de fato subtraído dos seus bens, assaltado, qualquer coisa desse tipo. Isso é o que a gente chama, o que João Calvino vai chamar de idolatria. Idolatria, a gente costuma pensar, nós somos o segundo mandamento. A gente olha e fala assim, eu não tenho um nível de barro e tudo mais e tal, mas esquece do primeiro mandamento. Quando a gente olha para o primeiro mandamento, é pesado, porque a gente comete ela constantemente. Quando Deus diz assim, você tem que ter somente a mim como Deus, isso quer dizer que as prerrogativas, as qualidades que Deus tem que ser atribuídas a Ele. Mas se elas têm que ser atribuídas a Ele, eu tenho que conhecê-las. Se eu tenho que conhecê-las, eu tenho que pensar, eu tenho que estudar, eu tenho que ler as Escrituras, entender a vontade revelada dEle. Portanto, faltar às escolas dominicais, né, é isso. Todas as oportunidades que você tiver para aprender, não negligenciando nenhuma das suas outras obrigações, deve ser aproveitada. Se você tem o pastor para expor, tem a mocidade para expor e tal, e você não vem, você não pode falar assim, de repente, eu não sabia que isso aí era pecado e tal. Isso foi exposto exaustivamente. Né? Bom, não é esse o ponto que eu quero trabalhar. O ponto que eu quero trabalhar é que, no primeiro mandamento, está dizendo que você tem que conhecer a Deus. Você tem que conhecer a Deus. Agora, lembra do texto de Eclesiastes 3:11? O texto de Eclesiastes 3:11 diz assim, pois Deus fez Deus muito formoso e pôs eternidade no coração do homem. O que é essa eternidade no coração do homem? Como eu não sei hebraico, mais uma vez eu falo, o meu livro de hebraico é o meu livro de japonês. Você falar bom dia, boa noite, boa tarde. Mas o reverendo Daniel Santos, que é professor do JMC e um dos especialistas em Antigo Testamento e hebraico, no Brasil ele fez uma exposição muito boa desse texto que eu finalmente consegui entender. A ideia de pôr a eternidade, ele colocou um vazio no coração humano. Deus colocou um vazio no coração humano. Qual a utilidade disso? Por que Deus fez isso? Agostinho, no começo das Confissões, um livro muito famoso de filosofia, um dos filósofos que eu mais gosto, no livro 1, capítulo 1, ele diz uma expressão mais ou menos assim, dependendo da tradução que você tiver. Ele diz assim, tu nos criastes para ti, o nosso coração não encontra repouso, não encontra deleite, não encontra descanso, enquanto não estiver em ti. Tu nos criastes para ti, o nosso coração não encontra deleite ou repouso, enquanto não estiver em ti. Basicamente, o que foi desenvolvido de Agostinho a Calvino, a Blaise Pascal, a Kierkegaard, a vários teólogos do nosso tempo, a partir da reflexão de textos como esse, parece que Deus criou-nos com várias demandas da alma. Nós temos desejo de um monte de coisas. Nós queremos, por exemplo, comida. Bom, você tem um desejo de gastronômico, existe comida para satisfazer aquele desejo. Você tem desejo desejos sociais. Bom, existem amigos, pessoas para você. Percebam que Deus criou o desejo, ou a demanda, e Ele criou aquilo que satisfaz esse desejo. O que está acontecendo aqui é que Deus, de todas essas outras coisas, Ele criou um desejo enorme no coração do homem. Um desejo de eternidade. Um desejo que só é satisfeito com um Deus infinito. A eternidade foi colocada no coração do homem porque Deus fez o homem para ansiar por Deus. Deus fez o homem para ansiar por Deus. Agora, como é que isso fecha toda essa questão que a gente foi discutir? Porque a ideia que algumas pessoas equivocadamente atribuem e param nesse ponto da reflexão é que eu não preciso de mais nada. Eu preciso só de Deus e tal. Não preciso de outras alegrias. E não é essa a ideia. Vamos pensar nessas outras demandas da nossa alma. Quando a gente está, por exemplo, você tem uma frustração amorosa. As mulheres vão para o sorvete e tal, né? Satisfaz? Não, é um paliativo muito ruim, na verdade. Né? É tapar o sol com a peneira. Mas a gente busca satisfazer a demanda, uma demanda com um satisfator inadequado para essa demanda. O que acontece é que todas as vezes que isso é feito, causa frustração. Só que aí, como a gente não consegue atender, a gente aumenta, por exemplo, o satisfator de outra coisa. Então, por exemplo, você está triste, aí você vai comer um monte de coisa gostosa, aí você vai comer... Todo mundo faz isso, pelo menos eu faço, não sei se eu sou maluco por isso, mas, por exemplo, eu estou num dia muito ruim, aí você deixa aquela pizza guardada, aquela pizza lá no... Você está comendo só arroz, salsicha e
Aí você fala assim, não, hoje foi um dia muito ruim, cara, hoje foi muito triste, eu mereço uma pizza e tal. Não vai resolver seu problema, mas é meio que um subterfúgio, um paliativo para tentar lidar mais ou menos com a questão. Mas não resolve. Dependendo da demanda da sua alma, o satisfator errado está longe, anos-luz de resolver. Mas a gente tenta fazer isso. Agora, mais do que com essas outras coisas triviais, o homem, como Calvin diz, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O homem está constantemente tentando satisfazer a demanda do coração dele por Deus com outras coisas. E toda vez que ele faz isso, ele se frustra. Assim como as outras coisas não podem, assim como demandas de outras coisas que a gente conhece não podem ser satisfeitas por satisfatores equivocados, muito menos a demanda da nossa alma por Deus. A nossa demanda por Deus só pode ser satisfeita por Deus. E ela é a maior demanda da nossa alma. Agora, deixa eu voltar para o texto de Eclesiastes, porque explicou-se o texto. A ideia é a seguinte: sejam felizes, mas temam a Deus. Obedeçam os seus mandamentos e tal. Por quê? Porque se você temer a Deus, na medida que você teme a Deus, na medida que você se relaciona com Deus, a sua alma é satisfeita em Deus e você não vai, por exemplo, de repente, se empanturrar em sexo ou em qualquer outro tipo de deleite que você imagine que vai satisfazer o que só Deus pode satisfazer. As coisas começam a ganhar o seu devido lugar. E elas trazem a satisfação devida. Quando ele diz assim, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. O que ele está querendo dizer? Ele está falando que todas essas outras coisas são ilusão. Ou seja, elas não podem satisfazer o lugar de Deus na alma. É isso que ele está falando. Todo texto ele vai falar, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Que isso? O que você está falando? Assume é isso. Teme a Deus, obedece aos mandamentos. Bom, como é que isso se encaixa? Se encaixa dessa forma. Ele diz, vaidade por vaidade, tudo é vaidade, depois de mostrar todas as possibilidades de deleite da vida humana. E ele fala, essas coisas não vão, finalmente, definitivamente, satisfazer o seu coração. Enquanto Deus não estiver nele, enquanto você não estiver buscando dia e noite a Deus, essas outras coisas jamais poderão satisfazer. Elas vão se desfazer no ar. Vaidade por vaidade, tudo é vaidade. Tem uma frase que eu quero ler, do C.S. Lewis, famosa, que diz assim, as criaturas não nascem com desejos, a menos que exista satisfação para eles. Um bebê sente fome. Bem, existe uma coisa chamada comida. Um patinho quer nadar. Bem, existe uma coisa chamada água. Se eu encontrar em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Esse é o raciocínio. Esse é o raciocínio que é desenvolvido pelo sábio. Nós fomos feitos para outro mundo. Eu acabei de ver que tem mais um ponto, mas esse aqui é 2 minutos mesmo. Tá? Só uma conclusão, é o seguinte. Ainda depois de fazer todo esse belo discurso, ele ainda não é necessariamente cristão. Ele é só teísta. Ele acreditar em Deus. Eu não sei se ninguém ouviu falar de Jesus aqui, a não ser na hora que eu vou entregar a vida a Cristo. Onde que entra Cristo aqui? Entra no seguinte, se você ler isso aqui de novo mais atento na sua casa, você pode criar outro problemão e voltar toda a angústia da leitura de Eclesiastes sem a conclusão correta. Ele fala o seguinte, Deus vai olhar tudo que você faz. Embora isso tenha aquele outro significado, também significa que Ele vai punir os seus pecados. E aí você fala, bom, agora como que eu vou conseguir ter uma vida feliz, sabendo que Deus está olhando tudo que eu faço, sabendo que Deus é justo, santo, na medida que eu olho para a sua lei e olho para mim, eu falo, puxa vida, Ele vai me massacrar. Quando eu chegar no juízo final, que é o que ele fala, haverá um dia que tudo será descoberto. Ele vai me massacrar. A não ser que você seja completamente míope moral, você vai perceber que, em graus diferentes, que Deus deve fazer uma coisa com você, te massacrar, porque você é mau. Bom, acabou a ideia, porque estava tão bonito viver feliz com Deus e preencher o nosso coração de Deus, e aí vem essa ideia e tal. É claro que nós não podemos satisfazer a nossa vida em Deus sem o Messias, sem Cristo. A ideia é que nós não tememos juízo final, embora nós vamos lamentar os nossos pecados, nós não tememos juízo final porque Cristo pagou por nossos pecados. Nós não tememos Ele, que vai ser um dia de glória que nós ansiamos. O dia que tudo será revelado é o dia que Cristo finalmente nos trará para casa e nos livrará da corrupção da nossa alma. Por isso que todo esse discurso ele se completa com Cristo. É Cristo que nos reconecta a Deus. É somente com Cristo que nós podemos encontrar a fonte de águas vivas de João 4. Ele fala para a mulher, bom,
a água que eu te dou de beber, você nunca mais será assim, porque dentro de você fluirão rios de água viva. Isso quer dizer que todas as vezes que a angústia existencial bater à nossa porta, nós devemos fechar os nossos olhos ou abri-los à Escritura e haverá fonte para nos abastecer agora e sempre, até a vinda de Cristo. Já pode chegar, nós vamos